7h50, o gabarito oficial das provas do Exame Nacional do Ensino Médio vai estar disponível na internet até amanhã. Já os resultados individuais do exame vão ser divulgados em janeiro. As provas do Enem foram aplicadas neste fim de semana em mais de 1.700 cidades. O exame bateu recorde com a participação de mais de 6 milhões de inscritos. Você tem vontade de abrir o próprio negócio? Vai ser um empreendedor? Se você quer deixar de ser empregado e se tornar patrão, preste atenção nas dicas do consultor Alex Lima. Bom dia, Alex. Bom dia, Walter Sena. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Bem, sabemos que o Brasil está entre os países mais empreendedores do mundo. Porém, um dado é bem interessante sobre este assunto. 30% das pessoas que abrem seu próprio negócio só o fazem porque ou estão insatisfeitas com o emprego atual ou com a carreira, ou então porque tiveram dificuldades em voltar para o mercado formal de trabalho. Sabemos que o empreendedorismo movimenta a economia e gera emprego, por isso é de sua grande importância. Seja da fabricação de doces caseiros, revenda de bijuterias ou roupas, da abertura de uma franquia ou mesmo uma startup de tecnologia, todos podem ter seu próprio negócio, desde que tomem alguns cuidados, sobretudo na busca de informação e qualificação sobre o assunto. Procurem treinamento em empresas como o Sebrae, que são aptas a qualificar novos empreendedores. Se envolva com o assunto, pesquise sobre o tema e comece a conversar com pessoas que já passaram por essa experiência. Invista no exercício de alguns comportamentos, entre eles criatividade e inovação. Saia da sua zona de conforto. Tenha força de vontade para não cair ao primeiro tropeço. E por último, disciplina, principalmente disciplina financeira. Bem, essas são as dicas de hoje sobre esse tema. Ficamos por aqui e até a próxima. Muito bem. Olha, a cada dia que passa, as mulheres ganham mais espaço no mercado de trabalho. Prova disso é que elas já contribuem com 40% da renda familiar no Brasil. O levantamento acaba de ser feito pelo IBGE. As contas mensais na casa da Cleusa consomem uma boa parte da renda familiar. O orçamento só não fica mais apertado porque ela paga metade das despesas. A divisão do gasto mensal com o marido é feita todo início de mês, quando a calculadora entra em cena. Quando nós casamos, nós combinamos, de dividirmos a despesa porque para ser uma coisa mais justa. E isso tem dado muito certo, A gente tem conseguido administrar bem as nossas finanças. Esse comportamento presente na casa da Cleusa acontece com várias outras famílias e também com a aprovação do marido. De acordo com dados do IBGE, as mulheres brasileiras contribuem com quase 41% na renda familiar. A análise foi feita com base nos dados do censo de 2010, uma realidade que reflete a valorização da mulher na família. Segundo esta psicóloga, em muitos casos, as despesas do dia a dia já são programadas contando com o salário da mulher. Hoje a gente já percebe os maridos valorizando esse movimento, achando esse movimento interessante e do ponto de vista psicológico, de fato é. A mulher conquista o seu espaço, não fica refém das atividades do lar, que muitas vezes não são reconhecidas, o que é muito interessante até para a relação do casal. Além disso, a necessidade de oferecer condições melhores para a família também conta, na hora da mulher buscar o mercado de trabalho. Como a gente tem esse espaço profissional que está sendo conquistado pouco a pouco pela mulher, ela passou a ser parte integrante da composição financeira do lar. Então, o contingente econômico também é algo que a gente tem que considerar nesse processo. E ainda sobre economia, mais da metade dos idosos acima dos 60 anos no Brasil não possui qualquer tipo de reserva ou investimentos. Foi o que apontou um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito. Aos 81 anos, Dona Erna tem uma vida financeiramente confortável, mas para isso economiza desde os 27. Ela sempre tentou guardar pelo menos 15% do que ganhava. Os gastos são anotados no papel. E esse controle ajudou a professora aposentada a ter uma boa poupança. A minha preocupação foi sempre ter uma vida planejada em termos de gastos. Você só pode gastar aquilo que você recebe. Porque se você ultrapassa o limite, você vai ficar em situação desagradável. Mas uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito revela que nem todo idoso é como Dona Erna.
57% das pessoas com mais de 60 anos não possui qualquer reserva financeira ou de investimentos. E para quase metade dos idosos, a preocupação com familiares e amigos é um dos principais motivos para não conseguir fazer um pé de meia. Considerando que ele tem uma remuneração fixa a ser recebida, os órgãos de crédito acabam por fornecer dinheiro mais fácil a esse grupo. E aí, muitas vezes, o aposentado que é regrado, que trabalhou a sua vida inteira com muito cuidado com o seu dinheiro, acaba se vendo devedor em função de terceiros por ter assumido dívidas que não eram suas. Este economista alerta que quem já passou dos 60 e não tem uma reserva financeira precisa tomar alguns cuidados, como eliminar gastos supérfluos, não arcar com compromissos dos outros e, assim, não entrar em dívidas para pagar conta de terceiros. Já os jovens devem começar desde cedo a pensar na velhice. De preferência, deve-se poupar desde o primeiro salário. A regra geral é economizar 10% do que ganha, 5% para emergências ou investimentos futuros e os outros 5% uma reserva para a aposentadoria. Quanto mais cedo ele se preocupar com isso, menos ele vai ter esse peso no orçamento. Por mais tempo ele vai contribuir. Consequentemente, deve estar mais tranquilo a hora que chegar na fase de parar de trabalhar e poder ficar um pouco mais sossegado. Olha, vários lotes da restituição do imposto de renda já caíram nas contas bancárias de milhares de brasileiros. Mas se a ideia é pagar menos tributo ou receber restituição maior no ano que vem, o importante é focar no planejamento a partir de agora. Marina faz a declaração do imposto de renda há mais de 30 anos. A cada prestação de conta com o leão, a aposentada fica mais atenta para não ter que pagar multa e até conseguir uma restituição maior. Todas as informações que ela vai utilizar no início do ano para enviar a receita começam a ser separadas com antecedência, para evitar a correria e desorganização. Eu sempre peço recibo de tudo. E vou guardando o ano todo, já tem uma pastinha tudo separado, que é para quando chegar a época do imposto, eu já tenho tudo ali em mãos, né? Ela observa principalmente gastos relacionados à saúde. De acordo com este contador, Marina age da maneira correta, pois neste caso não há limite para a dedução. Porque as despesas com saúde é a única dentro da declaração do imposto de renda que não tem limite, né? Então, o contribuinte ele pode deduzir tudo aquilo que ele gastou. Além dos gastos com a saúde, outras despesas fazem a diferença na hora da declaração, como, por exemplo, os investimentos em educação, onde o limite para abatimento é de R$ 3.230,46. Registrar o empregado doméstico também pode contribuir, pois será possível descontar as contribuições do INSS feitas para o funcionário. Outra dica é fazer doações a entidades cadastradas no sistema. Neste caso, o limite é de 6% sobre os valores devidos. O especialista alerta ainda que é preciso avaliar quais dependentes devem ser incluídos na declaração, pois nem todos são vantajosos. O contribuinte deve ter cuidado porque o dependente ele pode ser deduzido, mas se o dependente ele tiver rendimentos, esses rendimentos têm que ser somados com o rendimento do declarante. E muitas vezes isso pode não compensar, então tem que analisar caso a caso. Olha, a Secretaria da Receita Federal abriu as consultas ao penúltimo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2014. Também estão disponíveis informações sobre os valores residuais de anos anteriores para quem caiu na malha fina. As consultas poderão ser feitas no site da Receita e também pelo telefone 146. Os créditos das restituições vão ser feitos no dia 19 de novembro, 17 de novembro, para mais de 2 milhões de contribuintes. E a gente encerra o Acontece Regional com esta informação. Você fica agora com o Café com o Jornal. Muito obrigado pela companhia. A gente volta amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Tchau.